Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Luz do Dia, devocional este que todos os dias a gente traz uma série da Palavra de Deus para vocês aprender mais e mais sobre a Palavra de Deus e com certeza, cada vez que nós aprendemos sobre a Palavra de Deus, nós aprendemos mais sobre a lei de Deus e os ensinamentos do Senhor. Peço para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas também possam receber a bênção de Deus na sua vida. Vamos lá? Nosso devocional de hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 43, aonde diz assim: Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Creio que está claro para cada um de nós que os padrões de Deus para a nossa vida não seguem os padrões habitualmente aplicados pelos homens em nossos dias. O conselho da humanidade diz que você deve ter ganância, passar por cima de tudo e de todos se quiser ser alguém na vida. Se quiser chegar a algum lugar e vencer. No entanto, aqueles que escolheram viver segundo os padrões de Deus devem prestar atenção nesse importante detalhe, pois não será assim conosco. Jesus diz que se você quiser ser grande no reino dos céus, deverá ser humilde aqui. Se quiser ser alguém importante para Deus, deverá ser simples para com os homens, servindo-os, atendendo-os em suas necessidades. Em outras palavras, as coisas do reino de Deus andam na contramão das coisas do reino dos homens. E isso é uma verdade, né? A lei de Deus, ela é diferente da lei do homem. O homem ensina que para você poder ser alguém na vida, você precisa passar por cima dos outros. Você tem que ser, como diz o ditado popular, você tem que ser o mais esperto, você tem que ser o mais inteligente, você tem que se dar bem para você poder passar bem no emprego e em outras coisas. Mas é diferentemente do que Deus ele nos ensina. No reino de Deus não é dessa maneira. A Bíblia diz, se você quiser ser grande diante de Deus, aqui na terra você tem que ser humilde, você tem que ser pequeno. Não que Deus está chamando o seu povo de bobo e nem muito menos chamando o seu povo de não ter conhecimento, mas ter o conhecimento das coisas de Deus, ter o conhecimento pleno da palavra de Deus. Mas diferentemente dos homens carnais, os homens ensinam que as pessoas, para eles se dar bem nessa vida, eles têm que passar por cima dos outros. E não é dessa maneira que Deus, eles nos ensina. Tem pessoas que acham que fazendo isso, eles vão se dar bem. Mas ao contrário, Deus ele não nos ensina que nós devemos passar por cima de ninguém para a gente poder se dar bem. O nosso devocional de hoje, nós estamos aprendendo, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá obedecer a palavra de Deus, deverá obedecer os mandamentos de Deus. Deus, quando coloca uma pessoa num lugar, Deus não coloca para ele ser melhor do que ninguém. Deus ele coloca para que ali tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que aquela pessoa, no tempo oportuno, venha ensinar para outras pessoas a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é simples, mas é uma lei que ela não é comprada pelo homem. Muitas pessoas pensam que Deus é comprado pelo homem, mas isso não é verdade. Porque as leis da terra, muitas das vezes, você paga propina, você paga isso, você paga aquilo, e o bandido que mata, que rouba, que acontece, que faz tantas coisas,
ele ainda sai de cabeça erguida. Por quê? Porque existe por trás dessas pessoas pagando propina. Mas na lei de Deus isso não acontece. Deus, ele diz na sua palavra: creio que está claro para cada um de nós que os padrões de Deus para a nossa vida não seguem os padrões habitualmente aplicados pelos homens em nossos dias. A lei de Deus, ela é diferente da lei do homem. A lei de Deus, ela não é igual à lei do homem. O homem, para poder se dar bem na vida, ele faz qualquer coisa, ele faz qualquer negócio. Mas na lei de Deus não existe qualquer coisa e não existe qualquer negócio. Na lei de Deus não existe toma lá da cá, você paga para ser abençoado. Não, a lei de Deus, a Bíblia diz que nós temos que descer. Nós temos que descer para que o Senhor possa nos exaltar. Quanto mais você desce, mais o Senhor, ele te exalta. Quanto mais você se exalta, mais o Senhor abate. Então a gente tem que aprender muito sobre Deus, porque a lei de Deus, ela é uma lei simples, que não é comprada pela lei do homem. Muitas pessoas achando que a gente compra a lei de Deus, mas não. A gente não compra a lei de Deus, porque a lei de Deus não é comprada por dinheiro. E a lei de Deus nos ensina que nós temos que ser humildes o tempo todo. Deus não está chamando o seu povo de ignorante e nem de conhecimento. Por mais que você tenha conhecimento, que você tenha o estudo, que você é um empresário, que você é tudo, mas você é servo de Deus. E nós devemos aprender a humildade com Deus e sermos humilde para com todos, não sermos arrogantes e nem muito menos querer se dar bem, passando a perna nos outros para se dar bem, contar vantagem entre as pessoas. Isso é falta de conhecimento de Deus, e falta de Bíblia, e falta de estudo, e falta de conhecimento sobre Deus. Amém? O nosso devocional de hoje, Luz do Dia, nós aprendemos que nós temos que ser servos. Nós temos que ser humilde e isso nós aprendemos com Jesus. Amém? Nosso devocional fica por aqui. Ele volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. A todos vocês, um bom dia e a paz do Senhor Jesus.